Em uma pesquisa realizada em 2022 pelo DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômico, o salário mínimo no Brasil deveria ser de R$ 6.527. Porém, o valor estipulado para 2023 é de um salário mínimo de apenas R$ 1.320. Se formos analisarmos alguns dos nossos vizinhos que temos aqui, tipo Chile e Uruguai, eles têm um salário mínimo de $550. O que seria equivalente a R$ 2.600, de acordo com essa pesquisa aqui do G1. Se essa pesquisa de salários for além da América Latina, vamos ter países com salários mínimos bem maiores. Mas por que temos um salário mínimo tão baixo no Brasil? Qual o impacto que teria na economia caso aumentássemos o salário mínimo por aqui? O que falta para termos salários maiores no Brasil? E o melhor do que isso, o que você poderia fazer para ganhar muito mais do que o salário mínimo? Eu sei, são tantas perguntas, mas elas serão respondidas nos próximos minutos nesse vídeo. Então, já deixa seu like aqui, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e se prepare para assistir esse vídeo até o final. Para ir a fundo nesse tema, precisamos entender como é definido o salário mínimo. Bem, cada país determina uma regra sobre o seu salário mínimo. O Brasil, ele definiu o seu e foi criado o seu salário mínimo em 1940 no governo de Getúlio Vargas. O objetivo era dar condições às famílias de comprar o mínimo de alimentos e manter outros gastos como a moradia e transporte. Ao longo dos anos, são realizados reajustes de acordo com a economia do país e com isso ocorre a perda do poder de compra por causa da inflação. Mas por que não temos um salário mínimo maior no Brasil? Primeiro, o aumento do salário mínimo aumentaria o desemprego. Como se vê nessa reportagem do UOL aqui, caso o governo simplesmente aumentasse o salário mínimo, várias empresas não teriam dinheiro para pagar os funcionários e isso acarretaria em demissões. O economista Marcelo Neri deixa muito claro na sua fala: o dilema do salário mínimo é que, caso seja muito baixo, precariza as relações de trabalho, e um salário mínimo muito alto tem o mesmo efeito por causa das demissões e da informalidade de trabalho. Outro economista, inclusive, mostra que é possível aumentar o salário mínimo somente quando a economia de um país está muito boa, porque isso evitaria demissões. Foi exatamente o que aconteceu no Brasil entre os anos de 2007 a 2010. Mas não para por aí. A segunda questão para o aumento do salário mínimo está relacionado às contas públicas. Além de afetar as empresas, o aumento do salário mínimo também afeta as contas públicas, já que vários gastos do governo estão ligados a ele, como aposentadorias do INSS e benefícios sociais para famílias pobres. Ok, entendi, mas espera aí. Se os salários acabam sendo regulados automaticamente pela economia, então por que não temos salários maiores no Brasil? Isso está conectado com a baixa produtividade da economia brasileira. Para medir a produtividade de um país, os especialistas dividem o PIB, a soma de todas as riquezas produzidas no país, pelo número de trabalhadores e de horas trabalhadas. De acordo com um pesquisador sênior da área de economia da FGV, a produtividade por hora trabalhada significa quantos reais de produção um trabalhador gera por uma hora em que ele trabalhou em média. Ou seja, quanto uma hora trabalhada gera em reais. Quanto mais o trabalhador gera por hora trabalhada, maior é a remuneração dela. Em um ranking elaborado pela Invest News, com 62 países mais produtivos, o Brasil ocupa a 57ª posição. A Noruega aparece como o país com melhor produtividade por hora, com $75, seguida por Luxemburgo com $73 e os Estados Unidos com $67. O Brasil produz em média $10. E o que explica essa produtividade tão baixa no Brasil? Existem vários problemas. Um deles podemos colocar nas exportações que fazemos muito pouco para o exterior. Nossas exportações representam menos de 1% das exportações mundiais, apesar de sermos 3% da população do planeta. E nossas exportações são constituídas basicamente por produtos agrícolas e minerais, por sinal, o lado mais produtivo de nossa economia. Em termos de produto manufaturado, somos apenas 0,2% das exportações mundiais, justamente o lado menos produtivo. Outro fato lamentável é que se deve à nossa baixa produtividade é que as empresas brasileiras não conseguem atuar com sucesso fora do Brasil. E quando examinamos as listas que representam as maiores empresas do mundo, por exemplo, a revista da Forbes, verificamos que entre as 2.000 empresas mais importantes, existem apenas 20 brasileiras. Nossas empresas industriais não conseguem competir com as empresas estrangeiras, nem lá fora, nem aqui dentro, ou seja, não são competitivas. Essa é uma das principais consequências da baixa produtividade e que acaba por prejudicar
toda a economia brasileira. Quanto mais desenvolvido um país, mais competitivas são as suas empresas locais. E como poderíamos aumentar a produtividade e aumentar os salários? Existem várias pesquisas que mostram que um dos maiores fatores que deveriam ser trabalhados para aumentar a baixa produtividade do Brasil está em resolver a educação precária e a falta de capacitação das pessoas. Mas esse não é um fator isolado. Existem vários outros, como a reforma do sistema trabalhista brasileiro, que é completamente desatualizado, que gera um custo alto para os empresários e, no fundo, pouco retorno para os trabalhadores. Outro fator está nos centros de distribuições do Brasil. Tudo que é produzido aqui em algum lugar precisa ser transportado por caminhões e estradas, o que torna mais caro e improdutivo. Um outro grande fator está na complexidade no custo Brasil, em toda a estrutura, impostos altíssimos e burocracias econômicas que atrapalham o crescimento por aqui. E se formos mais além, vamos chegar na dificuldade para investimento com juros altíssimos. Para o empresário, é muito melhor aplicar seu capital, quando esse existir, é claro, em títulos do governo, que hoje paga quase 14% ao ano. Dificilmente comprando uma máquina que aumentaria a produtividade da sua empresa, um empresário conseguiria a rentabilidade tão alta como essa. Como consequência, nossas empresas estão muito atrasadas em termos de maquinários e tecnologia. Então, qual seria a solução mais rápida para chegar em um salário mínimo de R$ 6.500 por mês? Bem, os cálculos do Diese para o salário mínimo hoje de R$ 6.500 seria um valor para suprir as necessidades básicas para uma família de 4 pessoas. Apesar de ser um cálculo válido, hoje cerca de 70% da população brasileira não ganha nem sequer R$ 3.000 por mês. Isso mostra que não há uma solução fácil e rápida quando se fala do aumento do salário mínimo sem ter como contrapartida o crescimento do desemprego. Porém, o que pode ser feito é aumentar a produtividade, e isso começa exatamente com os próprios brasileiros. Como você que está aí do outro lado, você pode se capacitar para aumentar a sua produtividade, gerar mais resultado e, consequentemente, ganhar mais. Esse é o meu foco com esse canal e com todos os conteúdos que eu publico nas redes sociais. Mostrar caminhos e ajudar as pessoas a se capacitarem e, com isso, aumentar a sua renda mensal. Você pode começar a sua jornada de capacitação através do primeiro link na descrição, uma aula gratuita onde eu falo sobre as profissões do mundo digital. Lembre-se que o aumento da produtividade está relacionado com a capacitação, mas além de tudo conectado com o resultado que você gera em uma empresa e principalmente na vida das pessoas. Pense nisso, em como gerar mais resultados, e eu desejo que você acelere seus ganhos. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, deixe seu like e eu vejo você no próximo vídeo.